Senta, entra aí. Ó, esse time aí, posso começar, gente? Pode. Meus queridos, vamos acabar a matéria hoje. Eu estou gravando exatamente para dar para quem não veio hoje a chance de depois assistir essa aula, certo? Qual é o tema dessa aula? Imperialismo e neocolonialismo. Vamos tentar recapitular o que eu já expliquei para vocês. Mano, o que é imperialismo ou neocolonialismo? É uma relação em que uma região domina a outra. Vocês lembram disso? Expliquei para vocês que existem três tipos de imperialismo. O militar é quando um país ele pega em armas para dominar o outro. Exemplo, Rússia e Ucrânia, certo? Imperialismo econômico, segundo tipo, é aquele que um país ele usa a força do seu dinheiro para dominar o outro. Eu empresto dinheiro para outro país, ele fica me devendo, eu estou dominando. Eu mando minhas fábricas para outro país, eles dependem das minhas fábricas. É o imperialismo econômico. E o terceiro tipo de imperialismo, eu já expliquei para vocês, é o imperialismo cultural. É quando uma região ela domina a outra e fala assim, ó, a minha cultura é a cultura que você vai seguir, a sua cultura é o lixo. Eu domino o outro país culturalmente. Então, repito, o que é imperialismo? É quando uma região domina a outra. Três tipos de imperialismo: militar, econômico e cultural. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Expliquei para vocês que o imperialismo, meus amigos, ele aconteceu no tempo da Revolução Industrial. O imperialismo, portanto, meus amigos, ele é o filho da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi quando as fábricas surgiram, inicialmente na Inglaterra. Por que o imperialismo no século XIX, 1800 e pouco, ele é filho da Revolução Industrial? Porque todos os países que passaram pela Revolução Industrial, eles passaram a depender muito de duas coisas. Eles precisavam de mais matéria-prima para as fábricas e de mais pessoas para comprar suas mercadorias. Vocês sabem que a Europa é um continente muito pequeno. Eles não tinham toda a matéria-prima que eles precisavam. As fábricas precisavam de matéria-prima, só que não tinha. O que os caras fizeram para manter as fábricas funcionando? Vamos dominar outra região e vamos roubar a matéria-prima. Por isso que o imperialismo é filho da Revolução Industrial. Outra coisa, a Europa é um continente pequeno. A Revolução Industrial produzia muitos produtos. Por mais que o povo europeu comprasse, eles não conseguiam comprar toda a produção. Então qual é a solução? Vamos dominar outra região e vamos forçar eles a comprar a nossa mercadoria. Então percebam, a Revolução Industrial, ela gerou duas necessidades. Precisava de mais matéria-prima e mais mercado consumidor. Como vamos resolver isso? Dominando outra região. Deu para entender isso? Gente, aconteceram coisas fabulosas durante o imperialismo. Por exemplo, os caras chegaram na África e roubaram toda a matéria-prima da África. Toda a matéria-prima. E aí eles pegam essa matéria-prima e fazem mercadorias nas indústrias. E vão na África e vendem as mercadorias. Quer dizer, você rouba o continente duas vezes. Você rouba a matéria-prima e depois ainda faz os caras comprarem a sua mercadoria. Você rouba duas vezes. Absurdo, absurdo. Por isso que a África, gente, até hoje é um continente tão pobre, porque foi tão explorado. Deu para entender isso? O professor Edivan explicou para vocês que vários países europeus fizeram imperialismo. Inglaterra, França, Holanda, Alemanha. Como que era a relação entre esses países industrializados? Era uma relação de concorrência. Por quê? Se vários países precisam da mesma coisa, matéria-prima e mercado consumidor, e eles vão começar a pegar partes do mundo, esses países começam a disputar os pedaços do mundo. Eu acabei de explicar para vocês, gente, as causas que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Esses países ricos, cheios de fábricas, eles começaram a disputar entre eles quem ia pegar um pedaço maior do mundo. E aí chegou uma hora que eles foram para o arrebento. Deu para entender isso? Expliquei uma outra coisa para vocês. Gente, o imperialismo do século XIX, essa relação de dominação, tem um outro nome nos livros de história. É chamado também de neocolonialismo. A palavra neocolonialismo, gente, é a junção de duas palavras. Neo quer dizer algo novo, colonialismo quer dizer colonização. Então, o que quer dizer a palavra neocolonialismo? Nova colonização. Pergunta que tem que ser respondida: por que o imperialismo do século XIX é conhecido como neocolonialismo? Para mim explicar isso para vocês, eu já expliquei.
Eu fiz um desenho, olha só. Aqui você tem uma pequena linha do tempo. Estamos em 2024, correto? Sim. Século XIX, o tempo do imperialismo foi aqui, 1800, certo? Certo. Por que esse imperialismo aqui é chamado de neocolonialismo, nova colonização? Porque se você for pensar bem, você voltar no tempo 300 anos, você vai chegar no ano de 1500, correto? Sim. É quando houve aquela primeira colonização. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, a Europa chegando onde é a América. Essa aqui é o quê? É a velha colonização. Essa aqui é a nova, por isso que é a nova colonização. Deu para entender, senhores? É uma pergunta que eu posso fazer na prova. Eu posso pegar a prova e perguntar assim para vocês. Gente, por que o neocolonialismo do século XIX ficou conhecido também como neocolonialismo? Resposta que eu quero ouvir. Professor, é porque antes, lá no tempo das grandes navegações, houve uma antiga colonização, uma primeira. Essa é a que veio depois. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Tudo isso que eu falei até agora, gente, é revisão. Isso já foi explicado, está em vídeo, tem questionário corrigido. Agora eu vou começar realmente a última parte da matéria. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês que essa disputa entre os países ricos acabou levando o mundo à Primeira Guerra? Aconteceu. Só que a Primeira Guerra Mundial só vai acontecer em 1914. Antes disso acontecer, o que esses países ricos que tinham fábricas lá na Europa, o que eles tentaram fazer? Dividir o mundo na conversa. Tentaram fazer algumas reuniões aí para dividir o mundo entre eles. A reunião mais famosa de todas, meus amigos, é a famosa Conferência de Berlim. O que é uma conferência? É uma reunião. Nós estamos aqui numa conferência? Sim. Sim, uma conferência do Mário Rangel, correto? Do quarto ano TV, não é isso? O que foi a Conferência de Berlim? Foi uma reunião realizada na capital da Alemanha. Onde que é? Berlim. Isso foi no ano de 1885. Quem participou dessa conferência lá em Berlim? Só a nata do mundo. Só os países ricos e industrializados. Por exemplo, o Brasil foi convidado para participar dessa reunião? Não. Mas nem para servir café, né? Naquele tempo o Brasil era um país agrícola, não tinha fábrica. Era um país repleto de pretos escravizados. Então o Brasil não era um país de elite. Quem participou da Conferência de Berlim? Reunião dos países ricos e industrializados. Beleza até aqui? Eu vou dizer para vocês, meus amigos, essa Conferência de Berlim, ela vai mudar o mundo para sempre. Inclusive vai influenciar na história do Brasil. E eu vou explicar o porquê para vocês. Gente, quando esses países eles fizeram a Conferência de Berlim, eles tomaram duas decisões que iam mudar o mundo. Primeira decisão, os caras pegaram o mapa do continente africano, pegaram o mapa da África, pegaram e colocaram o mapa em cima de uma mesa. Sabe quando você pega um bolo de aniversário e você dá uma fatia para uma fatia para outra, outra fatia para outro? Os caras pegaram o mapa da África e falaram assim, ó, um pedaço para você, um pedaço para você. A Inglaterra era mais rica, então pegou um pedaço maior. Tudo isso para pegar matéria-prima e garantir gente para comprar mercadoria. Mas eu pergunto para vocês, quando esses caras dividiram a África entre eles, daí mandaram os soldados para ocupar, eles pediram autorização na África? Não. Eles foram lá e pediram, mano, a gente quer dominar o seu país, foi assim? Não. Os caras dividiram entre eles, foram lá e ocuparam o bagulho. Isso sem respeitar nenhum povo da África, nenhum povo. Gente, qual que é o resultado disso no continente africano? Desgraça, pobreza, exploração. Os caras não foram lá na África, gente, para fazer amizade, eles foram para explorar, para roubar matéria-prima e mercado consumidor. Aqui eu queria fazer uma reflexão junto com vocês. Vocês sabem que a gente vive desgraçadamente num país que ainda é bastante racista, bastante. Eu já ouvi piada mais ou menos assim, dona Ilma. A África é um continente tão miserável porque lá só tem preto que não sabe governar. Será que isso é verdade? Mentira. Eu quero que vocês olhem, pena que eu aparelho. Olha só. Eu vou fazer aquele desenho novamente. 1800, o neocolonialismo.
aqui o velho colonialismo, 1500, 1800, correto? Olha. Eu convido vocês aqui a voltar no tempo comigo. Vamos falar de 1500, vamos esquecer esse imperialismo aqui. Em 1500 os portugueses chegaram aqui, não acharam ouro, no primeiro momento não acharam ouro, mas eles perceberam que a terra era grande. Eles queriam fazer dinheiro. O que eles pensaram? Vamos plantar um negócio aqui e vamos vender lá na Europa. Aqui é calor pra caramba, tem terra pra caramba, vamos plantar um bagulho aqui e vender na Europa. Começaram a plantar ouro branco, a cana de açúcar. Só tinha um problema, dona Ilma. Eles tinham que plantar muita cana de açúcar lá no Nordeste do Brasil. E não tinha gente para trabalhar. Não tinha, os portugueses eram poucos. Os caras tiveram uma ideia. Vamos buscar trabalhador num lugar que eu sei que tem gente para trabalhar. África. Lá foram na África e começaram a aprisionar e trazer milhares e milhares e milhares de pessoas para trabalhar. Essas pessoas vieram receber um salário legal? Não. Que salário recebiam? Escravizado, concorda comigo? Os caras foram escravizados. Gente, só no Brasil entrou entre 1500 e 1800 4 milhões de escravizados. 4 que chegaram vivos. A gente sabe que muitos saíram de lá e não aguentaram a viagem. Morreram no caminho e jogaram os caras no mar. 4 milhões é o que chegou vivo. Mano, o cara saiu da África, para a família ele morreu, porque ele nunca mais ia voltar. Concorda comigo? Sim. Então lá em 1500, os caras arregaçaram a África. Concorda comigo? Sim. Aí passou 300 anos. Neocolonialismo, Revolução Industrial, os caras voltam lá e retalham a África todinha. Mais uma vez os caras vão lá explorar a África. Mano, por que a África é uma miséria do caramba hoje? Porque, se você perceber na história, foi o continente mais roubado, mais explorado de todos. Se hoje a Europa é um continente rico, é porque soube explorar o quê? A África. Então, quando você fala assim, um país da Europa, ele não tem que ajudar a África, tem que ajudar sim, a obrigação. E não é ajuda, é justiça. Porque se você é rico, é porque no passado você explorou. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Alguma dúvida, senhores? Então, qual foi a primeira consequência da Conferência de Berlim? A primeira decisão? A divisão do quê? Da África. Segunda consequência da Conferência de Berlim. Isso tem a ver com o Brasil. Quando eu era muito novo, gente, lá na década de 80, 84, 85, eu sentava mais ou menos onde é que eu militar. Isso que eu lembro, eu gostava de sentar na frente do professor e mais ou menos aí. Eu tinha uma professora chamada Maria Inês. Lembro da cara dela até hoje. Isso faz quase 40 anos, eu lembro da cara dela. Não sei nem se está viva a pessoa hoje. Ela chegou perto da minha mesa e falou assim: Divan, o que você está fazendo aqui? Vim estudar. Ela olhou para minha cara e falou bem assim: deixa eu falar para vocês. Você está aqui graças à princesa Isabel. Porque se não fosse a princesa Isabel, você estaria numa senzala. Mano, meu lixo de lágrima na hora. Mano, se eu pudesse dar um momento da cara dela. Mas naquele tempo, dona Ilma, você vai lembrar disso. A gente era ensinado que quando o professor falava, você não respondia. Sim. E aí eu fui chorar em casa depois. Mas ela foi racista comigo. Hoje, que eu sou um homem mais velho, ela foi racista comigo. Ela me humilhou na frente dos meus amigos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem muita gente que acredita no Brasil até hoje que a escravização acabou por causa da bondade da princesa Isabel. E não foi bem assim. E eu vou explicar isso para vocês agora. Qual é a segunda decisão da Conferência de Berlim? Os caras começaram a condenar e proibir a escravização no mundo e o tráfico de escravizado. O que é o tráfico? Você não podia mais pegar um preto na África, pôr no navio e trazer para a América. Ficou proibido. Então, os países ricos começaram a pressionar os países que tinham escravizados para acabar com a escravização. Aí você fala assim: pô, professor, então isso foi bom. Foi bom. Mas eu quero convidar vocês para uma reflexão. Se você pegar países como França e Inglaterra, que fizeram parte da Conferência de Berlim, mano, esses caras vendiam escravizado pra caramba. Esses caras ganharam um maior dinheiro durante séculos vendendo preto escravizado. E aí chegou
O que fez esses países, de uma hora para outra, mudar de opinião? Eles não queriam que os outros evoluíssem? Não. Isso tem a ver, meus amigos, olha que papo decente ou indecente. Isso tem a ver com a Revolução Industrial. Eu vou explicar um pouquinho. Meus amigos, durante muito tempo esses países venderam escravizados, correto? Ganharam dinheiro. Só que aí veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, eu já expliquei para vocês, criou-se uma necessidade. O mercado consumir, preciso de pessoas que comprem mercadorias. O mundo europeu precisava de pessoas que comprassem mercadorias. Eu pergunto para vocês, um escravizado, ele recebe salário? Não. Ele tem condições de ser um consumidor? Não. Imagine um país do tamanho do Brasil cheio de preto escravizado. Isso para a Europa industrial era um bom negócio? Não. Porque se os caras não têm salário, eles não vão poder comprar mercadorias. Olha o que mudou no mundo. Esses países ricos agora precisavam de consumidores. Isso quer dizer o seguinte, que a escravização no mundo deixou de ser um bom negócio. Era melhor que um país como o Brasil, por exemplo, acabasse com a escravização, porque daí as pessoas começariam a ganhar salário. Se ganham salário, vão poder consumir as minhas mercadorias. Vocês entenderam por que esses países ricos pressionaram para acabar com a escravização? Para vocês terem uma noção de como o bagulho não é brincadeira. A Conferência de Berlim foi no ano de 1885. Vocês estão vendo aqui? O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravização. Sabe que ano que foi? 1888. 3 anos depois só. Coincidência? Coincidência ou pressão? O Brasil foi pressionado pelos países ricos a acabar com a escravização. Pode ver, a conferência foi em 85, o Brasil conseguiu segurar mais 3 anos, mas daí não teve jeito. E em 88, a princesa Isabel, ela foi praticamente obrigada a assinar a Lei Áurea. Então não vem dizer que a escravização no Brasil acabou por causa da bondade da princesa Isabel. A escravização acabou no Brasil basicamente por 2 motivos: pressão dos países ricos e pressão dos próprios pretos escravizados que faziam revoltas. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Tá ok. Que horas são? 21h20. Aquela parte eu explico na próxima aula, tá bom, gente? É só uma aulinha hoje. É, só uma aulinha. Obrigado, tá, gente? Obrigado. Isso aqui eu vou colocar no YouTube, vou colocar no grupo pra vocês. Sim. Falta explicar só... Gente, sem brincadeira. Sexta-feira tem 2 aulas aqui. Eu vou conseguir explicar aquilo. Só falta que eu vou explicar. Sim. Vou explicar aquilo, passar o questionário, esperar vocês fazerem, corrigir. Sexta-feira eu saio daqui com prova sobre imperialismo marcada. Sim. Tudo bem, senhora? Sim. É isso. Tá bom.